Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre sabedoria para mulheres. E nesse mês das mães nós estamos falando de mães que influenciam. No mês das mães nós estamos celebrando e falando daquelas que moldam não apenas o caráter, mas o destino eterno de seus filhos. Sabemos que uma mãe dedicada pode transformar não apenas seus filhos, mas gerações. E um exemplo que nós temos de uma mãe é a vida de Susanna Wesley. Susanna Wesley foi mãe de 19 filhos. Isso mesmo, 19 filhos, incluindo John e Charles Wesley, os fundadores do metodismo. E Susanna Wesley é um exemplo de influência espiritual. Apesar dos desafios, de pobreza, de tragédias que ela enfrentou, ela criou filhos que impactaram o mundo através de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida dessa mulher, de como que ela foi uma mãe que influenciou seus filhos para Deus através da disciplina, da fé e através do ensino intencional. Falando um pouco primeiramente do contexto da Susanna Wesley. A Susanna Wesley viveu no século 17 na Inglaterra, uma Inglaterra que era marcada por instabilidade. Ela era casada com Samuel Wesley e eles não tinham boas condições financeiras. Eles enfrentavam muitas dificuldades financeiras, tiveram perda de filhos, tiveram um incêndio que acabou com a casa deles. Nesse incêndio, eles passaram por situações bem adversas, mas ainda assim, a Susanna Wesley assumiu a educação espiritual e mesmo a educação dos filhos, a educação intelectual, em um contexto bem conturbado. E nós sabemos que as mães também hoje, várias mães, cada uma em seu contexto, enfrentam dificuldades, mas nós vemos uma mulher que podemos nos inspirar em uma mulher que mesmo com pouco recurso, apoio, criou filhos, educou-os com uma forte influência, sobretudo a parte espiritual, independente das circunstâncias. Ela criou filhos com o coração dedicado para Deus. E depois de falar um pouco do contexto da Susanna Wesley, vamos falar como que ela fez isso, como que era a educação dessa mulher. Bom, a Susanna Wesley foi conhecida por ser uma mulher com bastante disciplina estruturada. Ela tinha método, daí veio o metodismo. Ela tinha métodos na casa dela que ela implementava com os filhos. Ela não escreveu exatamente algum documento sobre isso, mas através de cartas, de coisas que ela mandava para os próprios filhos dela. Quem compilou mais essas coisas foi o próprio John Wesley, mas através desses registros que nós temos, foram compiladas 12 regras, as 12 regras básicas da casa da Susanna Wesley. Como que ela fazia isso no dia a dia? Ela cria, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não se desviará desse caminho. E baseado nas escrituras, ela tinha essas 12 regras dela, de coisas que eram feitas na casa dela com constância, com consistência, de forma clara, com concisão, de forma precisa, para que os filhos dela aprendessem. E vamos lá, a primeira regra dela. A Susanna Wesley, ela ensinava a obediência desde cedo. Ela entendia que as crianças tinham que obedecer aos seus pais. As crianças tinham que obedecer aos seus pais, sem questionar, para desenvolver respeito e disciplina. Ela tinha esse princípio da disciplina, de ensinar a obediência desde cedo, baseado em Efésios 6, primeira regra dela. Obediência desde cedo. Segundo, na casa da Susanna Wesley tinha rotina e horário fixo para refeição, oração, estudo e sono, porque assim ela promovia ordem e consistência na casa dela. Nós sabemos, que esses hábitos básicos são pilares para desenvolver nas crianças o senso de rotina, de disciplina, de consistência. E a Susanna já fazia isso, ela tinha horários fixos para todas as coisas. Terceira regra da Susanna Wesley, ela ensinava autodisciplina. E como que ela ensinava isso? Ela ensinava que as crianças tinham que controlar os seus desejos e impulsos. E como ela fazia isso na prática? Por exemplo, a criança tinha horário certo para a refeição. Ah, mas eu quero comer isso. Não, a gente tem que controlar esse impulso. Espere o horário da refeição. Ou em acessos de raiva, ela ensinava as crianças a se controlarem para cultivar a moderação. Ela tinha esse princípio da autodisciplina. Quarta regra da Susanna Wesley era a alfabetização precoce. Cada criança começava a ler, aprendia a ler aos 5 anos de idade. E ela começava com a Bíblia, para a criança se desenvolver intelectualmente e espiritualmente. Ela alfabetizava os filhos dela usando a Bíblia. Quinto princípio da Susanna Wesley, quinta regra, priorizar o ensino bíblico. Ela usava a Bíblia como fundamento para a educação, com leitura diária e memorização de versículos, para que os filhos dela tivessem uma fé sólida. Essa era a quinta regra dela, priorizar o ensino bíblico. Sexta regra da Susanna Wesley, reservar tempo individual. Mas como que ela fazia isso com tantos filhos? Bom, a Susanna dedicava 1 hora semanal para ter uma conversa individual com cada filho. 1 hora semanal. Porque assim ela queria ouvir os filhos e orientá-los espiritualmente e emocionalmente.
Ela tinha esse tempo individual de 1 hora por semana. 7ª regra de Susanna Wesley. Ela corrigia com propósito. A disciplina era aplicada com amor e explicação, visando não punir a criança, mas visando ensinar. A disciplina é para ensino, não para punição. A Susanna Wesley fazia isso, corrigia com propósito. 8ª regra da Susanna Wesley. Incentivava a oração pessoal. As crianças eram ensinadas a orar desde cedo e orar regularmente, desenvolvendo uma relação pessoal com Deus desde pequenas. A 9ª regra da Susanna Wesley. Proibir comportamentos pecaminosos. É muito interessante dar o nome, aos pecados. Mentira, desrespeito, qualquer atitude contrária a valores cristãos eram corrigidas, mostrando que aquilo ali era pecado, a fim de formar um caráter íntegro nos filhos dela. A 10ª regra, promover trabalho e responsabilidade. Cada filho dela tinha tarefas, atividades domésticas que eles desempenhavam para que eles fossem aprendendo a já ter responsabilidade, aprender que o trabalho ali da casa deve ser desempenhado por todos e também aprenderem assim a terem diligência e cooperação. 11ª regra da Susanna Wesley era o seu exemplo de fé viva. E como que ela fazia isso? Mesmo com a casa cheia, ela se dedicava 1 hora por dia à oração. Os filhos dela sabiam que quando ela colocava um avental, era o momento da mamãe orar, era o momento que ela orava e que eles não podiam nessa hora ter nenhum tipo de comportamento errado um com o outro, não podiam requisitar coisas dela naquele momento, ela tinha um momento reservado para oração. E assim ela mostrava para eles o que é uma fé viva, uma fé que se pratica todos os dias, o que é priorizar a Deus. Ela tinha essa 11ª regra. E a 12ª regra era encorajar a reverência a Deus. E como ela fazia isso? Ela ensinava as crianças a temer e amar a Deus e ela fazia cultos domésticos com eles, para que eles tivessem esses momentos de adoração em família e eles fossem aprendendo sobre a reverência. Essas foram as 12 regras de Susanna Wesley. E nós vemos que, mesmo com uma casa cheia, ela tinha esses princípios, ela conseguiu cumpri-los com consistência. Ela reservava tempo para oração, tempo para dedicação a Deus, tempo para cada filho, usava o avental para simbolizar o momento que ela estava falando com Deus. E nós vemos que não precisamos ser perfeitas, mas fazer algo com consistência, com rotina, com repetição. Isso gera entendimento para os nossos filhos. E mães, é importante que vocês estabeleçam, assim como a Susanna Wesley fez, que nós estabeleçamos regras claras e intencionais para os nossos filhos, para a formação espiritual deles. As crianças precisam disso, elas precisam ter clareza, elas precisam se desenvolver de forma consistente para elas terem um caráter moldado e aprovado, serem adultos íntegros. Esses passos todos os dias fazem grande diferença na vida dos nossos filhos. Nós podemos ver que o legado de Susanna Wesley, além da educação doméstica que ela teve ali com seus filhos, foi um legado espiritual, um legado de fé. Podemos ver que ela foi uma mulher que tinha a fé prática, mesmo quando o marido dela estava ausente, mesmo com as dificuldades financeiras que ela teve, ela também tinha que ajudar na própria provisão da casa dela. Mesmo com tudo isso, a Susanna ensinava a Bíblia para seus filhos, fazia o culto doméstico, tinha seu tempo de oração. Ela mostrou uma fé prática e uma fé que era vivida diante dos filhos. Ela teve também um legado de educação para Deus, porque cada filho era ensinado a temer, a buscar a Deus e ter uma relação pessoal com Ele, desde pequeno. E nós vemos que John Wesley fundou o metodismo e Charles Wesley, outro filho dela, é autor de muitos hinos conhecidos. E eles foram frutos dessa educação da Susanna Wesley. E vemos que isso teve um impacto eterno. O que ela fez, a influência da Susanna ali, naquela casinha dela na Inglaterra, transcendeu e até hoje estamos aqui falando sobre isso. E o que essa mulher fez impactou. Nós sabemos que John Wesley liderou um grande avivamento na Inglaterra. Então, realmente, o que a Susanna Wesley fez impactou seus filhos e seus filhos, por sua vez, impactaram toda a geração daquela época e ainda gera impacto até hoje nas nossas vidas. Bom, nós vemos que a Susanna Wesley, com suas regras e seu ensino intencional, ela moldou filhos que mudaram a história. Mudaram a história da igreja, mudaram a história ao redor deles e até hoje, como eu disse, nós estamos aqui aprendendo sobre eles. A sua vida prova que uma mãe fiel supera qualquer obstáculo, influencia seus filhos para Deus. Mães, invistam. Nós precisamos investir no ensino espiritual dos nossos filhos. A nossa dedicação tem o poder de formar líderes que impactarão esse mundo para Cristo. Nós podemos ver com o exemplo dessa mulher, uma mulher que não está na Bíblia, uma mulher dos nossos tempos, de gerações aí passadas, mas uma mulher que impactou os seus filhos, uma mulher que impactou gerações, impactava os vizinhos, impactou a Inglaterra e até hoje estamos aqui aprendendo com ela. Siga o exemplo de Susanna Wesley, siga essa influência, essa mãe que influencia. Priorize a fé, estabeleça rotinas espirituais na sua casa, estabeleça também
rotinas consistentes e vivam como exemplo para seus filhos. E assim nós conseguiremos ser mães que influenciam e deixam um legado para os nossos filhos e para as próximas gerações. Você gostou desse vídeo? Você já conhecia a vida de Susana Wesley? Te peço que você compartilhe esse vídeo com uma mãe, que você mande para uma amiga para que ela também aprenda que a nossa influência não fica apenas nos nossos filhos, mas nós estamos moldando e transformando gerações através do nosso trabalho simples, mas que se torna extraordinário nas mãos de Deus. Até o próximo vídeo.